Estamos aqui em Sumidouro, na Praça Pedro Rodrigues Gomes, com o ex-prefeito de São José do Vale do Rio Preto, Gilberto Esteves, que vai dar uma entrevista aqui pra gente, para São José News e também para o Fala Sumidouro. Gilberto, primeiramente, boa tarde, te agradeço aí pela presença. Queria que você se apresentasse, tá? Sua trajetória como pessoa, primeiramente. Tá? Boa tarde, Adão. Boa tarde aí, os seguidores do São José News e do Fala Sumidouro. Como você falou, meu nome é Gilberto Esteves e eu fui prefeito de São José do Vale do Rio Preto por 2 mandatos, 2017 e até 2024. Né? Eu trabalho com contabilidade aqui na região de Vila do Peão, tenho clientes aqui na região toda, aqui, Sumidouro, Teresópolis, Sapucaia, São José, até Nova Friburgo, né? Então essa é a nossa atividade aí profissional e também a atividade política, que é uma coisa que a gente tem uma paixão, uma vocação para desempenhar em torno da cidade e, quem sabe, da região. Gilberto, o que te levou para a política? O caminho que te levou para a política? Isso é uma coisa do sangue, né, da veia. Desde criança sempre gostei da questão da política, da representação, da sala de aula. Os alunos já escolhiam a gente como liderança, né? Naturalmente isso veio no comportamento. E durante a campanha de emancipação de São José, em 85, né, eu estava ali no início da juventude, o meu irmão era presidente da comissão de emancipação e eu participei lá como secretário de 85 a 87, quando aconteceu o plebiscito e nós tivemos a vitória lá da emancipação de São José, que era 5º distrito de Petrópolis. Então essa vitória nos deu também mais impulso para essa paixão, esse amor pela política, que foi desaflorar mais à frente, né? Primeiro o prefeito foi o seu Bianor Esteves, depois já entrou o meu irmão, Manuel Esteves, que não podia a reeleição, o seu Bianor apoiou ele, a gente trabalhou por ele em 92, ele se elegeu, me convidou para trabalhar. Então, assim, de 93 até hoje, eu tive várias passagens lá, fui subsecretário de administração no primeiro mandato, 93, 96, e em 97 a 2004 eu fiquei eu fiquei contador da Câmara, porque é a minha profissão, né? É uma das minhas profissões, a primeira é marcenaria, mas a segunda é a contabilidade, e eu fiquei contador da Câmara por 8 anos. Depois voltei à prefeitura em 2005 para ser secretário de Fazenda do meu irmão Manuel também. Aí em 2007 eu deixei um pouco a política de lado e fui voltar em 2016 aí como candidato a prefeito, fomos eleitos, governamos, fizemos um trabalho bacana, né? Pude aí fazer aquilo que eu entendia como bom para a política, porque antes você ali, né, subsecretaria, secretaria, você é direcionado. E quando você se torna um prefeito, você dirige e direciona. Então, isso realmente é totalmente diferente do que a secretaria. Você esteve à frente da prefeitura de São José do Vale do Rio Preto por 8 anos. Qual foi aquela obra que te deu mais orgulho? Olha, a gente tem muitas obras lá. Eu tinha como a questão do abastecimento de água. A região central da cidade, de 7.000 moradores, ela tinha um problema seríssimo de água, que era atendido por um manancial, enfim, muito precário, e a cada vez que a água faltava, furava-se um poço artesiano, aquela coisa do paliativo, né? E quando nós chegamos, nós tivemos um grande desabastecimento, uma seca, aí os poços começaram a dar problema de excesso de manganês. Quando fomos examinar, de 16 poços, tivemos que fechar 13, tamponar pelo INEA e tal, e sobraram 3. Então eu tive que realmente me desdobrar. Um governo de primeiro mandato, uma equipe muito jovem, porque a gente trocou todo o secretariado, apostou na juventude, e isso foi algo que foi desafiante. Mas a gente, com um trabalho, com insistência, colocou uma estação de tratamento para 34 litros de água por segundo e captamos a água do Rio Preto. Houve uma resistência, porque todo mundo dizia assim, mas eu tenho água de mina, minha água é de mina. Tá, mas cadê? A mina secou. Toda a cidade trata a água do rio, né? E eu falava assim, nós temos a felicidade da nossa água ser coletada
receber de uma cidade antes, enquanto que alguém coleta do Rio Paraíba aqui, né, Sapucaia, Além Paraíba, coleta de um Rio Paraíba do Sul que vem de 20 cidades atrás. O Rio Preto nasce em Teresópolis, passa em São José, vai para Areal e desemboca já no Rio Piabanha. Mas as pessoas na rua que nos abordam, que nos abraçam, que nos agradecem pelo governo, elas têm como a maior obra a prefeitura, porque é uma coisa linda a Prefeitura de São José, né? Ela está aí no site, quem quiser, ela entra lá no site de São José, vai ver que é um prédio lindo e característico para uma cidade de interior. Então, eu fico nessas duas situações, né? A água teve um trabalho social que foi na veia, né? Botou 7.000 pessoas que estavam precárias, reféns da falta d'água, botou água na torneira com fartura, água tratada e sem problema. Mas o povo coloca na conta como maior obra a prefeitura. Então eu aceito essa eleição que o povo fez do prédio da prefeitura como a obra mais marcante do governo. Me chamou muita atenção, você realista com você, tá? Era a minha próxima pergunta, realmente ia tocar sobre isso. Porque você ter comprado, né, o terreno feito a Prefeitura de São José, concentrado toda a parte administrativa num prédio só, tirado vários aluguéis, né, que isso é importantíssimo, que eu vejo muito isso, né, se usar o aluguel para que você cabo eleitoral seu, tá? Isso eu não concordo. Então eu, na minha opinião, tá, mesmo de longe, eu achei muito importante o que você fez, comprando o terreno, construindo a prefeitura e centralizando toda a parte administrativa na prefeitura. Adão, então, a gente falava disso, né, do prédio, e eu dizia assim, a prefeitura vai existir sempre, não é uma loja que abre e fecha, que muda de local, a prefeitura vai existir sempre. E todo mundo tinha esse apertinho no peito, né? Toda cidade que você vai tem uma prefeitura bonita. O nosso era um prédio alugado, que não tinha um status de prefeitura, uma estética agradável, não tinha acessibilidade, era uma coisa que as pessoas cobravam, a justiça cobrava, o Ministério Público cobrava. Então hoje nós temos uma prefeitura decente, com estacionamento de 120 veículos totalmente grátis. Nós temos acessibilidade, que é a questão de elevadores, ela só tem 2 pavimentos. Então realmente, como disse um dos moradores lá, São José agora tem a sua casa. E aquilo, quando ele falou isso, caiu uma ficha, falou, poxa, não é que é verdade? São José tem a sua casa, que é a prefeitura, totalmente bonita, desenvolvida a partir de um projeto que recuperou, que respeitou a arquitetura do que era antes, que era a Cooperativa dos Produtores Rurais, e está lá para várias gerações, se Deus quiser, desfrutarem daquela beleza e daquela comodidade. Você é pré-candidato a deputado estadual, né? Você vai sair do executivo indo para o legislativo. Qual a diferença que você vê nessa situação? Adão, eu trago assim como ideia, caso a gente passe pela convenção partidária do Partido Novo em agosto, caso a gente consiga registrar a nossa candidatura, eu entendo que vai ser interessante a minha experiência, porque eu falo com os colegas, quem já fez vai saber fazer, né? Eu não vou ser, caso eleito, caso escolhido, eu não vou ser aquele deputado de gabinete, porque eu não era o prefeito de gabinete. Os colaboradores lá sabem, eu elegi a terça e a quinta para eu ir para a rua, conversar com o povo, ver as necessidades, as demandas. Então, o deputado não vai ser diferente, não vai ser um homem de gabinete. Claro, a gente tem que ir no gabinete, conversar com a equipe. O deputado é um legislador nato, então você tem que se debruçar sobre a legislação. Mas hoje, dadas as tecnologias, você pode examinar uma legislação dentro do carro, no celular, enfim, dentro de casa. Agora, eu quero estar nas cidades, no meio da população, vendo, por exemplo, Sumidouro tem acho que 3 RJs, a gente veio por uma aqui, RJ 142, não, 156, e tem outras RJs. A gente precisa ver isso e levar essa questão, essa demanda direto ao DR. Eu vou despachar semanalmente dentro do DR, porque eu sei que o sofrimento nosso do interior, de São José, de Sumidouro, de Sapucaia, de Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, a nossa região toda, são as RJs, entendeu? Então, se a gente conseguir o mandato, conseguir a aprovação, o registro da candidatura e conseguir o mandato, essa vai ser uma das bandeiras para a nossa região. Agora, o estado tem 92 municípios, nós vamos tentar diagnosticar essas demandas e vamos estar lá, de pé, cobrando o resultado, qualquer que seja o governador,
qualquer que sejam os secretários, nós vamos nos dedicar, porque foi assim que a gente fez 2 mandatos de excelência. Para você ter uma ideia, no primeiro mandato a gente teve uma votação, no segundo nós crescemos 25% na reeleição, e sem ir para a rua fazer campanha, porque eu sou meio bloqueado. Eu tinha um salário, eu falava assim, bom, eu tenho um salário para ficar dentro do gabinete de prefeito. Eu não posso ir no dia sol quente para a rua pedir voto, né? Aquilo não deixava. Às vezes eu pedi o voto depois da hora, por Instagram, por mensagens, por rede social, né? Então, essa é uma questão que eu vou buscar, ser um deputado, não do meu gabinete, mas dos gabinetes de secretário, dos gabinetes de prefeito, para saber qual é a demanda daquela região, daquela cidade, e lutar com todas as forças para a resolução. Porque a gente que é do interior aqui, né, a gente acho que precisa muito de alguém lá na Assembleia, lá, que defenda realmente o interior. E você, o interior, conhece muito bem, né, o São José do Vale do Rio Preto, lá na avicultura, aí, em primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro, é forte em hortifruti granjeiro. Sumidouro é um dos maiores produtores, se não for o maior produtor de hortifruti granjeiro do estado do Rio de Janeiro, e não tem um representante na Assembleia que conheça bem o interior realmente. E você é um cara que conhece. Então, traz pra gente, né, grandes esperanças que você tenha boa sorte e consiga chegar lá para trazer benefícios aqui para o interior. Com certeza, Adão, a gente vai ter esse compromisso de estar aqui uma vez por mês e até de instalar um gabinete aqui, né? Se a gente for eleito, instalar um gabinete em Sumidouro, um gabinete em Sapucaia, em São José, em Carmo, nessas pequenas cidades principalmente, para que a gente possa estabelecer um calendário de despachar nestas cidades, escutar a população, porque isso é que precisa. A gente percebe isso lá em São José. Os deputados que receberam votos lá, eles não voltaram mais lá. Então é muito ruim esse tipo de relação. É uma relação fria, que o cidadão fica até com dificuldade. Eu te falo que assim, eu vou escutar muito disso assim, mas tu tá prometendo, tu não vai ser igual a fulano, igual a Beltrano, que nunca mais voltou aqui. Eu digo assim, vai ser difícil, porque eu sou daqui, né? Então eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui na cidade, na região. As pessoas lá em São José, elas têm o meu telefone. Eu recebia mensagens. As pessoas falavam assim, como é que você responde isso tudo assim? Eu leio e na hora que eu vou lá, tipo meia-noite, 1h da manhã, eu respondo. Respondo todo mundo. Eu faço questão de responder. A única coisa que às vezes a gente, coloca um obstáculo é quando há uma falta de respeito. Porque o respeito a gente deve a todos. O cidadão, se a gente estiver passando ali, tiver um cidadão caído, que é um andarilho, a gente não pode chutá-lo, não pode cuspi-lo, a gente tem que respeitá-lo. Até dar atenção, se possível, né? Perguntar se está precisando de alguma coisa, o que levou, se a gente tiver com tempo, o que levou ele a ficar naquela condição, se ele está precisando de um contato familiar, enfim. Nós vivemos para servir. Tem uma frase que a gente falava na emancipação: quem não vive para servir, não serve para viver. Então, a gente precisa servir, precisa estar à disposição do nosso próximo. Vamos resolver tudo? Claro que não. Só Deus pode todas as coisas, nós não. Mas no tempo e no espaço, a gente pode resolver muita coisa. Como te achar nas redes sociais? Eu tenho lá o Facebook, Gilberto Esteves. Então, no Instagram, que é o mais usado hoje, Gilberto Esteves 30, você vai lá. Tem até uma janelazinha lá de perguntas para a gente poder interagir já com as pessoas, independente, da gente passar ou não. A gente espera que passe na convenção partidária, porque é um procedimento, necessário, mas a gente passando na convenção partidária, a gente indo para a campanha, a gente vai voltar a Sumidouro e voltar nessas cidades que a gente deseja estar visitando, não é isso? Qual mensagem você pode deixar aí para os cariocas, e fluminenses? Que o estado do Rio, tem os cariocas que são das capitais, da capital, e são os fluminenses que são do interiores. Qual mensagem você pode deixar aí também para São José News e Fala Sumidouro? Ô Adão, a gente tem assim que olhar no olho do eleitor e falar assim, confia. Sabemos que muitos falaram isso e não foram dignos da confiança. Sabemos que a política fluminense, a política carioca, mais do que a nacional, está desacreditada. A nossa alerge está muito contaminada mesmo.
Mas eu chamo assim, esse ano é o ano da sua excelência, o eleitor. Você vai fazer com o seu voto aquilo que você desejar, aquilo que você quer para os seus próximos 4 anos. Faça um exame, faça uma análise. Você hoje tem a tecnologia no seu celular, no seu computador, você digita lá o nome Gilberto Esteves, você vai ver quem é a pessoa, o que ela fez, onde ela está. Então qualquer pessoa que você queira votar, que você tenha simpatizado lá na campanha que ainda vai acontecer, você tem acesso ao mínimo de informação dela suficiente para saber se ela merece a tua confiança. Provavelmente você está até com vontade de votar em alguém que já está eleito por 2 ou 3 mandatos, mas você vai olhar e vai ver o que ela realmente desempenhou, se vale a pena confiar no novo, no partido novo, no candidato novo, e é isso que a gente deseja, né? Como eu falei, a população de São José, de Sumidouro, está sempre nos vendo. Eu tenho clientes aqui na Balança, na Lagoa, aqui no centro de Sumidouro, então é uma cidade irmã, né? Já deixo aqui os meus parabéns, porque no próximo dia 10 de junho a cidade completa 136 anos, né? Essa cidade bela, que nos recebe sempre com carinho. Receba você como sumidourense o meu abraço a todos e transmita ele. Claro que vai para a rede social aí, né, o vídeo, mas a gente tem um carinho muito grande por essa cidade e pela região e queremos trabalhar por ela, caso recebamos a confiança do eleitor e cheguemos lá entre os 70 eleitos para a Alerj. Quero agradecer aqui o ex-prefeito de São José do Vale do Rio Preto, Gilberto Esteves, pré-candidato a deputado estadual, Adão Luiz, da Praça Pedro Rodrigues Gomes, em Sumidouro, com o ex-prefeito de São José do Vale do Rio Preto, Gilberto Esteves, para São José News e Fala Sumidouro.